Olá, meus amigos. O nosso Papo de Fé está no ar num formato diferente, com muitas novidades para vocês. Agora, vamos ter podcasts para falar sobre fé, propósito e transformação de vida. E quem está conosco hoje é uma mulher incrível, gente, que tem feito a diferença na nossa sociedade, por onde passa. Ela que, além de ser deputada estadual por Santa Catarina, ela é historiadora, ela é escritora, palestrante, mãe, esposa e uma grande mulher de Deus. Recebam aí com muito carinho, ouçam tudo que ela tem para falar, porque nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Ana Campanholo. Minha linda, seja muito bem-vinda. Que honra te ter aqui com a gente. Obrigada, pastora Babi. Fui muito bem recomendada, inclusive pela família do Nicolas, que a Babi é uma grande mulher e que seria muito benéfico para mim ter uma troca de experiências e de fé com você. Também de posicionamento, pelo trabalho maravilhoso que a senhora tem feito à frente da Palavra Viva aqui na cidade de Imbituba. É uma alegria estar aqui no Papo de Fé, você que está conosco. Eu sei que podcasts tem muito na internet hoje, mas fique conosco, tenho certeza que você vai sair abençoado daqui. Com certeza. Gente, a Ana, ela tem falado com muita firmeza e muita propriedade sobre temas muito sensíveis na sociedade, né? Política, família, educação, valores, princípios. E isso é muito especial. Eu acho que é o que falta. Pessoas com essa voz relevante, pessoas com essa voz firme que realmente nos represente. E, Ana, eu queria saber, assim, já vou começar perguntando, que eu sei que é a curiosidade de muita gente, como é que a política, esse despertar da política começou a fazer parte da tua vida? Como tudo começou? A pergunta é ótima para quem está num canal que fala sobre teologia, sobre igreja, sobre fé. Começou justamente por isso, a princípio, eu não imaginava que eu fosse conservadora, não me identificava como uma mulher de direita. Eu era só uma professora do interior de Santa Catarina, querendo obter uma titulação de mestrado, porque no ramo público, quanto maior a sua titulação, o seu salário melhora, as suas oportunidades melhoram, seu posicionamento nos concursos públicos melhora. E eu queria avançar na minha titulação. Eu era graduada em História pela Universidade de Chapecó e queria fazer mestrado. Então, eu iniciei com um projeto de mestrado a respeito de família e virgindade. Era um trabalho a priori feminista, porque todas as concepções das orientadoras teóricas desse trabalho eram feministas, a professora também era, e eu sabia que se eu quisesse apresentar ou defender uma tese na universidade lá em 2013, teria que ser uma tese um pouco mais à esquerda. Então eu precisava partir desse pressuposto, independente de quais fossem as conclusões da pesquisa. Só que no ínterim desse processo de formação, que são 2 anos que demora um curso de mestrado, eu fui sendo aprovada nas disciplinas, fui em todas, fui aprovada no exame de proficiência, no estágio, na banca de qualificação, mas ao longo do processo eu percebi que eu não era bem vista e não era desejada naquela turma. Aproximadamente 14 alunos mestrandos numa turma de História do Tempo Presente da Universidade do Estado de Santa Catarina, e ingressei no mestrado em julho. Em agosto, eu recebi o primeiro e-mail da professora questionando por que eu tinha publicado alguns versículos bíblicos na minha página na época no Facebook. E eu me lembro das palavras da professora. Ela disse que os meus argumentos, que na verdade eram versículos bíblicos, eram de complicada defesa, eram complicados de defender. E se eu talvez não queria rever aqueles meus posicionamentos da internet, que na verdade nada mais era que eram confissões de fé, versículos da Bíblia, enfim, coisas que eu publicava no Facebook na época em que eu não era famosa, então coisas da minha vida pessoal. A partir de então eu percebi que a universidade estava cada vez mais tomada por pessoas que não aceitam o conservador ou o cristão influenciar política, influenciar religião, influenciar educação. A professora me perseguiu primeiro academicamente, abandonando meu trabalho, depois me conferiu uma nota inferior à que eu merecia. Eu protocolei imediatamente uma queixa no diretório, no diretório acadêmico, requerendo a nota que estivesse à altura do trabalho que eu tinha entregado. Depois houve um episódio em sala de aula onde os colegas, aproximadamente 10 colegas e a professora fizeram todo tipo de deboche. Só que nesse momento eu filmei a aula e aí eu tenho as provas disso. Professora fazendo piadas, como por exemplo, nós sabemos que evangélicos não gostam de sexo. Ah, eu Ah, passei por isso coisas também. assim, não é? Você deve ter passado. Então, isso me despertou para perceber que a minha religião cristã era, na verdade, um problema político. Eu não tinha considerado isso com esses olhos até então. Eu sabia que existia antagonismo, até porque eu era aluna do professor Olavo de Carvalho desde 2009, isso aconteceu em 2013, mas eu não tinha sentido isso na pele.
E eu me vi muito sozinha nesse momento, porque eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, eu não tinha nenhum professor a meu favor. O único colega que me estendeu a mão, que foi relativamente gentil comigo, foi um colega que era de esquerda e homossexual. Então eu Uhum. sabia que ele até podia ser simpático, gostar de mim como pessoa, mas ele não ia ter um comprometimento ideológico comigo. E eu percebi que eu estava completamente sozinha, não tinha uma instituição, uma associação, não tinha ninguém por mim. E quando eu comecei esse imbróglio, eu levei para a justiça e processei a professora, aí essa solitude ficou ainda mais evidente, porque o processo era uma menina pobre do interior, que era eu, contra uma professora universitária, e todos tentaram ficar do lado da professora, inclusive a própria universidade tentou entrar com amicus curiae, ela juntou mais de 70 moções de apoio de partidos políticos, até de órgãos internacionais, Uau. e aí de repente estava eu, Ana, contra o país todo, até organismos internacionais. E eu percebi, bom, isso que está acontecendo comigo não pode acontecer com outras pessoas. Tipo, tudo bem, estou sendo aqui, fui pega de bode expiatório, vou passar por isso aqui sozinha, mas isso tem que ser denunciado. E aí comecei a denunciar no Congresso, fui na audiência pública do Escola Sem Partido, isso em 2013, 14, 15, 16, 17, foi minha última ida ao Congresso, e denunciando isso aos políticos. Um político que me ouviu à época foi o Marco Feliciano, Uhum. estava na tribuna, foi quem fez os questionamentos, que participou da audiência pública, e até então eu participava da política como uma denunciante. Até que em 2018 fui convidada a ser candidata e usei essa mesma bandeira que eu nunca imaginei que um dia pudesse me tornar deputada por causa dela. O que parece problema é oportunidade, né? Com certeza. E a tua família, Ana? Tua família sempre te apoiou? Como é que eles veem essa questão da política? Porque ver uma filha sendo perseguida, se envolvendo com política, não é muito fácil, né? É, O tem, coração bate forte. tem dois lados. Primeiro que a minha família, quando eu tentei ser candidata, eles não foram muito favoráveis pela experiência que a nossa família tinha. Meu pai foi candidato 4 vezes a vereador e uma vez a prefeito. E todas essas vezes eu vi minha família se desgastar, meu pai gastar dinheiro que nós nem tínhamos, éramos uma família muito, muito humilde, se iludir muito e ser perseguido pelo partido, enfim. Meu pai nunca prosperou na política, então a minha mãe tinha, com certa razão, um certo trauma com esse assunto. Quando eu falei que ia sair candidata política, ela disse: meu Deus, ela faz tudo igual o pai dela. Ai, meu Deus. Exatamente, eu sou muito parecida com o meu pai mesmo. E dela disse: bom, mais uma coisa que ela vai fazer exatamente igual ao pai, como tudo que ela sempre fez. E eu disse: bom, mas eu acho que dessa vez eu tenho uma chance, até porque meu pai tinha sido sempre coligado a partidos de esquerda, o que era incompatível com o fato dele ser Sério? cristão, né? Ele era do PDT, Partido do Leonel Mas a Brizola. esquerda lá de trás não é a mesma de hoje, É, né? mudou, né? Mudou. Hoje a esquerda tá mais identitária, interseccionalista, cada dia mais revolucionária. É. Tá pior, mas enfim, meu pai não avançou no projeto dele, ele fazia parte do PDT, né? O partido Ciro Gomes, hoje, na época, o partido Leonel Brizola. E aí minha família inicialmente resistiu a isso, mas eles foram, na verdade, o único suporte que eu tive quando enfrentei de 2013 a 2017 os professores contra mim, os sindicatos, instituições. Foi levada para a Assembleia Legislativa à época, como eu disse, eu não tinha nenhuma chance de ser deputada. Em 2014, uma moção de repúdio apresentada por uma deputada do PT contra mim. A Câmara de Vereadores de Florianópolis também votou uma moção de repúdio contra mim. Então, assim, eram políticos votando uma moção de repúdio contra uma menina do interior sem condição de se defender. Então, nesse momento, os meus pais foram muito importantes para mim. E mais importante do que isso foi a criação que meu pai me deu, que, tipo assim, caiu, levanta. Não, não levanta e não chora, entendeu? Então, acho que isso foi muito determinante também. O exemplo que meu pai deu sempre de ser muito corajoso. Eu disse que ele passou por 5 eleições e perdeu as 5. E mesmo assim, eu nunca vi ele deprimido, abaixando a cabeça, entende? O exemplo fala mais do que as palavras, Com né? certeza. Meu Deus. E Ana, você vê essa questão política como um talento na sua vida, um acaso ou um propósito, realmente? Bom, acho que tem que ter um pouco de talento, porque Deus não escolhe ninguém a esmo, né? Mas também sorte, para quem acredita em sorte, na verdade, sorte é uma maneira secular de falar que uma pessoa foi abençoada por Deus, né? Mas eu acho que sim, existe um propósito. E eu poderia contar um testemunho aqui, sim. Por Nossa. favor. Eu contei poucas vezes isso, na verdade, quase nenhuma vez eu falo sobre isso, mas quando eu estou entre cristãos, eu acho que vale a pena. Durante o meu processo de formação do mestrado, em que eu fui perseguida, eu queria muito aquele título. Eu, inclusive, me submeti a coisas que hoje eu jamais me submeteria, como a prostituição da consciência, que é quando você escreve sobre algo que não acredita. Uhum. E eu queria muito tirar esse título e eu não sei da onde eu tirei isso, mas a minha vida toda eu pensei, eu só faço oração para agradecer.
e só vou recorrer a Deus para pedir uma coisa se for muito importante. Eu não consigo fazer sozinha, não tenho talento, não tenho habilidade, não tenho a mais a quem recorrer. Já recorri a todas as instâncias humanas, então eu recorro a Deus. E foi um desses casos. Eu lembro que no dia em que eu fui defender a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu sabia que os professores não queriam que eu passasse. Eu sabia que os dois professores que estavam ali, um era meu ex-orientador e o meu orientador era o ex-marido da professora que me perseguiu, então era evidente, não tinha chance. E eu lembro que eu entrei no banheiro da faculdade, que é sujo, ajoelhei dentro do ali no negócio, não tem um sanitário pra ninguém ver, né? Até porque eu não queria apanhar na faculdade. E eu fiz uma oração muito simples, que eu não gosto de pedir coisa. Eu falei, olha, eu não peço nada. Eu vou pedir só isso, é só isso que eu vou pedir. Eu acho que faz anos que eu não peço nada. E a minha vida era muito ruim, uma vida difícil. E eu não pedia nada. Eu falei, eu tô pedindo só isso, eu só quero isso. E pedi, eu lembro que eu chorei até, porque eu sabia que não tinha chance de acontecer. E, e na oração eu disse, se o senhor não me der isso que eu tô pedindo, então depois me dê força porque eu vou processar esses caras. Porque não é possível ser humilhada dessa maneira nesse lugar aqui. Então, se eu não conseguisse passar, eu tinha no coração isso, se eu não passar nesse negócio aqui, eu vou processar esses canalhas. Porque passar dependia de Deus, mas processar não. E eu me levantei e fui para a defesa. Inicialmente eu estava indo bem. Todas as defesas, a maioria das defesas de mestrado no Brasil hoje são medíocres. Então, não estou dizendo que a minha defesa era boa. Eu falei, a minha defesa foi tão medíocre quanto é o sistema no geral. São poucas as dissertações que se destacam. E eu vi que a primeira professora que veio de fora, não estava envolvida naquele conluio, foi muito simpática, estava inclinada a dar um voto sim. Olha. Eu vi que os professores a convenceram ao longo da conversa ali, professora Mônica, alguma coisa, não me recordo agora. E no fim, eu fui reprovada e não havia uma observação substancial sobre aquela reprovação. Eu lembro que o papel estava em branco e estava reprovado. Daí eu saí dali e falei, poxa, Deus, né? Eu não peço nada, quando eu peço agora, é um não. Né? Quando eu peço é um não. Pois bem, eu fui para casa muito triste mesmo naquele dia, mas eu pensei, não, mas agora eu vou escrever uma peça, um processo, eu vou processar. Só que eu não tinha advogado, não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então eu comecei a estudar direito para poder escrever minha própria peça inicial, protocolar minha peça inicial, a petição inicial. Escrevi por alguns meses e terminei a peça e aí entrei com o processo no final de 2016. Em novembro, em julho, exatamente antes de prescrever o crime, né, ou de prescrever o delito, que a professora já talvez estivesse pensando, ela esqueceu. Eu esperei o prazo ficar exíguo para que ela esquecesse dos fatos, ou que as chances de defesa dela fossem diminuindo. E no último momento ali, eu protocolei essa petição inicial sozinha no juizado especial, sem advogado. Só que desta petição decorreu o meu chamado à política. Se eu tivesse vencido a eleição, se eu tivesse vencido aquela banca de mestrado, eu não teria vencido a eleição, porque nem teria havido problema. Então, daquele movimento surgiu tudo mais que veio depois, de modo que eu sei que esse foi um não que Deus me deu para um sim maior. Olha aí. Só isso explica. Eu costumo dizer que Deus ele pode responder a gente de 3 formas: sim, não e espera. Acho que foi um espera. O silêncio de Deus também é resposta, né? De alguma forma, tá apontando para um destino, tá apontando para um propósito, e você vê, até o não coopera para o nosso bem. Até aquilo que a gente pensa que é um problema, que entristece o nosso coração, na verdade está impulsionando a gente para algo maior. Até porque às vezes a gente quer algo menor do que Deus quer nos oferecer, né? Tem aquela passagem bíblica sobre a pessoa que vai molhando os pés, depois molha os joelhos e mergulha. O que eu estava pedindo era para molhar os pés, né? Eu queria só um título de mestrado. É claro que eu ambicionava escrever esses livros que eu te presenteei hoje, eu já estava escrevendo o primeiro. E a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Eu já estava escrevendo e eu pensava, se eu for mestre em história, as pessoas vão comprar o meu livro, elas vão querer o meu livro mais do que se eu for só uma professora do interior. Só que depois, me tornando deputada, as pessoas passaram a querer muito mais ler o que eu tinha para falar. Então, acho que Deus traçou o caminho dele para um plano que era nosso, no caso, meu e dele. Sim. Ana, você é cristã evangélica? Sim, evangélica sou mesmo, evangélica. né? A As família pessoas também é? confundem com católico sempre, né? Eu já tinha ouvido falar, falei, não, acho que ela é evangélica mesmo. É que eu tenho muito respeito pelos católicos e já posso Sim. contar também. Acho que vai ser interessante compartilhar como que surgiu isso. Mas, enfim, meu pai é presbítero da Assembleia de Deus. Tem gente que diz que nasceu na igreja, eu nasci no hospital, né? Mas logo na primeira semana eu já estava na igreja. Eu cresci na igreja eu aprendi a tocar violino, aprendi teatro, participei do escoteiro, fui professora de escola bíblica dominical, fui professora também no escoteiro. Né? Fui treinada para falar em público, fui treinada para debater, fui treinada para aprender a ler e tirar do texto
a hermenêutica e a exegese necessária, a minha escola de treinamento foi a igreja. Aprendi a falar em público, aprendi a discutir, a defender minhas ideias, enfim, aprendi tudo na igreja, Assembleia de Deus. Depois, mais tarde, eu mudei para presbiteriana, porque eu comecei a estudar sobre calvinismo e me senti muito seduzida. Uhum. Mais tarde, estudei mais um pouco e pensei, talvez não seja bem assim. Então, a presbiteriana não era mais exatamente a igreja onde eu me encaixava. E voltei a frequentar igrejas pentecostais. Eu talvez devesse estar em uma igreja batista, mas como a vida me atropelou e hoje eu prego nas igrejas, estou sempre em igrejas diferentes, quando eu tenho que escolher, eu frequento a igreja do meu pai, que é a Assembleia de Deus. Mas há algum tempo já eu não frequentava mais, mudei para presbiteriana e agora voltei. Mas É. meu marido é católico e isso gera essa confusão também. Mas eu E gostaria de vocês explicar. caminham bem, cada Nos um damos muito no bem. seu segmento. Todo casamento tem problema, né? E o É. nosso, por um acaso, não é teológico. Ai, que bom. Todos os casamentos têm, né? E eu aprendi a respeitar os católicos, até porque senão não teria me casado com um. Com certeza. Mas isso aconteceu quando eu tinha uns 16, 17 anos, e como eu disse para você, era professora no curso de teologia Pastor Osmar Cabral, na Assembleia de Deus de Chapecó. E do lado nós tínhamos uma livraria e eu comprava muitos livros de história veterotestamentária, que era o que eu gostava, né? Gênesis, Êxodo, enfim. Era o que eu gostava mais, história das tribos, divisão de Israel e Judá, enfim. E é que o pessoal menos curte, né? É, Porque é o mais pesado, mas eu é a parte da gostava. história mesmo, Eu né? gostava de história. Inclusive, só fiz história porque a igreja despertou essa paixão, né? História antiga, enfim. E Maneiro. aí, depois, eu fui a essa livraria para comprar um livro que eu sempre comprava, de teologia sistemática, veterotestamentária, exegese, hermenêutica, essas coisas. Só que eu peguei um livro diferente, tinha dois braços algemados e estava escrito Torturado por Amor a Cristo. Que legal, nunca tinha ouvido falar. Levei para casa, era um livro pequeno e eu descobri que ele tinha sido escrito pelo pastor Richard Wurmbrand, um cara que ficou 14 a 17 anos preso na Romênia comunista durante a Cortina de Ferro, então era durante o governo comunista da Romênia. E esse pastor foi perseguido pelos comunistas e ele conta que dividiu a cela durante longos anos com bispos católicos, com ortodoxos, ele dividiu a cela com coptas, com anglicanos, e que os comunistas perseguiam todas as vertentes do cristianismo indistintamente. Eles não perseguiam mais o evangélico do que o católico. O católico está mais certo, o evangélico eles perseguiam todos Uhum. indistintamente. E é um livro muito chocante. Ele conta a história, por exemplo, de quando um bispo, porque para o católico a Eucaristia, que a gente chama de Santa Ceia, a Eucaristia ela não é um símbolo, ela é de fato a transubstanciação. Eles de fato acreditam que existe uma mudança de substância ali. E que o pão é, de fato, o próprio corpo de Cristo, como está previsto lá em João capítulo 6, é o que eles creem. Assim eles interpretam o capítulo 6. E esse pastor Richard Umbrand contou que foi muito pior a tortura que eles passaram pelo fato do católico ser muito mais literal com relação ao capítulo 6 do Evangelho de João. Que os torturadores obrigavam os padres a celebrar a Santa Ceia, a Eucaristia, que para eles é muito sagrado, usando cocô e xixi Uau, dos gente. presos. E eu olhei aquilo e eu fiquei muito em choque. Eu falei, como é possível? E eu percebi que o pastor Richard estava mais solidário à posição do católico, por entender que a Eucaristia tinha um valor muito maior para o católico. E eu comecei a estudar sobre quais as diferenças entre católicos, anglicanos, ortodoxos, e conforme eu ia estudando, eu via que existiam muito mais coisas em comum, e por isso que os comunistas perseguiam todos igualmente. E o próprio pastor Richard, que é um pastor protestante, dizia isso no livro: olha, dentro de uma cela de tortura não tem diferença se você é católico, se você é evangélico. E foi o primeiro livro, aliás, que me despertou para gostar de política, aos 16, 17 anos, porque antes eu não me interessava tanto. Mas aquilo me mostrou que tudo que eu estava defendendo ali na igreja, teologia, exegese, hermenêutica, que eu achava que tinha que ser pregado, que o evangelho tinha que ser pregado de uma maneira mais respeitosa à intenção do autor do texto. O jovem, quando ele é apaixonado, ele quer ser radical, né? É. E eu percebi que adianta eu ser extremamente radical sobre a interpretação dos textos bíblicos na minha cosmovisão, se em vários lugares do mundo eu não posso ler Bíblia nenhuma, de concepção alguma. E aí me despertou para a política e desde então eu parei de ser uma pessoa proselitista. Isso não significa que eu não acho que eu estou na igreja mais verdadeira. Afinal de contas, se eu Sim. achasse que a outra mais verdadeira eu estaria lá. Mas eu acho que o proselitismo não acrescenta em determinados momentos da história, que é o caso agora. Ana, você falou dessa questão da faculdade, do ambiente de faculdade, como é difícil para o cristão e cada vez mais, né? Mesmo a gente
mesmo hoje sendo tão comum vermos pessoas cristãs evangélicas e cada vez mais se posicionando, se destacando artistas, né? Antigamente a gente não via muito isso. A gente tinha uma imagem do crente, né? O crente como aquele que crê, né? Independente de ser católico ou evangélico. O crente vinha logo à nossa mente, aquela mulher que não cortava o cabelo, cabelão até o pé. Quando eu me converti, eu tinha uns 14 para 15 anos, e eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou dizer para os meus amigos agora que eu sou crente, que eles vão achar que eu vou virar aquela mulher que não se depila, aquela mulher que não corta cabelo, a irmã do coque. E foi interessante que eu me converti, não sei se você já ouviu falar na ADONEP, Associação Sim, de Homens de era da Negócio, Assembleia de... Também tinha participação da também Assembleia de tinha. Deus. É porque não tem bandeira de Não, igreja, na verdade, sim, né? É um braço das igrejas, né? perfeito, exato. E eu me converti lá e me tornei líder de apoio jovem lá, depois me tornei, fiquei à frente até dos nossos encontros, né? Das conferências que acontecem. E, enfim, logo, logo eu já estava liderando e as minhas amigas foram vendo que a gente pode ser cristão e se vestir bem e ser normal, né? Ser, ter uma vida normal e o nosso coração, na verdade, é que começa a fazer a diferença. É a maneira com que a gente passa pelos problemas que vai fazendo a diferença. Mas eu achei interessante que você sofreu essa perseguição toda no teu mestrado ali. Eu sofri na faculdade também, quando eu estava cursando. Que curso? Professor, direito. Eu sou advogada também. E o meu professor de filosofia, de sociologia, era uma perseguição. Mas eu queria muito contar isso até como testemunho para quem está assistindo. Porque primeiro as pessoas te perseguem, depois elas te observam. E depois elas querem ser igual a você. Querem entender o que você carrega, por que a tua vida é diferente, né? O que é isso que você se posiciona, que te faz manter um caráter, uma integridade, né? Que acaba sendo luz por onde você passa. E eu lembro que o meu professor começou a me perseguir. Às vezes eu calada estava errada. Com isso, os meus amigos começaram a me defender, amigos que não eram cristãos, começaram a achar injusto. E aí eles começaram a apoiar e a querer entender, mas por que que o professor está falando assim? Mas por que que você não pode ir na chopada? Eu falava, não, gente, não é que eu posso, eu sou livre, eu não vou porque não me convém, né? E aí eu começava a explicar, eu sei que finalizei o curso, boa parte, eu vou dizer até que grande maioria, a maioria, né, da minha turma se converteu, Que lindo, muito e bom. tudo começou numa perseguição Que dentro legal. de sala de aula. Então, às vezes, a gente acha realmente, você que está aí assistindo a gente, que está enfrentando uma perseguição, algum tipo de problema que te faz sentir, às vezes, envergonhado, constrangido, olha para isso por outro ângulo. Porque, de certa forma, tudo está cooperando para o seu bem. A gente estava falando sobre isso aqui, e cada vez mais nas faculdades, nos ambientes onde, eu não quero falar sobre partidos políticos, mas não tem como, né? Mas onde algumas bandeiras têm sido levantadas por professores, né? De forma eh, diferente, muito na contramão do que quem é conservador acredita, do que o evangelho estabelece, você vai sofrer perseguição. Você vai. E tá tudo bem. Continue posicionado, continue fazendo a sua parte, continue crendo, porque até aquilo que vem para te diminuir, para te afrontar, para te matar, de alguma forma vai te impulsionar. E mais do que isso, vai te impulsionar para um propósito maior do que você imagina. Então, você falou, Ana, passou um filme na minha cabeça do meu tempo de faculdade. E eu sofri, viu? Eu era uma boa E aluna, eu tinha quem tirava. você recorrer, assim? Você lembra que tinha Não, algum político? Pois é, tá vendo? Não não tinha tinha uma ninguém. autoridade que falasse sobre isso pra você dizer, olha, essa pessoa tá falando sobre isso. Vou ligar pra esse gabinete e vou pedir ajuda. Hum, Eu hum. também me senti tão sozinha quanto você. E que bom que você se levantou. Eu não tive essa ousadia, minha amiga, mas olha, eu confesso que eu fiz um estrago no inferno. Chamados diferentes. Assim, eu comecei a fazer célula na faculdade. Começou com 3, 5, 10, tinha uns 40 no final. E dali a gente foi avançando, enfim, né? Hoje eu vejo meus amigos na igreja e eu penso, valeu a pena, santa provocação. Que bom que Exatamente. aconteceu. E Ana, queria ainda, eu tinha até preparado aqui para te perguntar sobre ameaça e perseguição, mas eu nem preciso Nem perguntar se precisou. você sofre isso, né? Porque, meu Deus, constantemente, né? Inclusive, você participou de uma roda de conversa com 20 feministas. E como é que foi essa experiência para você, né? Eu acompanhei um pouquinho. Eu confesso que eu vi muito pouco do tema sendo debatido Triste, e né? muito mais afronta, muito mais um discurso de quem diz que o amor venceu, né? Mas um discurso de ódio quando deveria ser sobre ideias, né? Sim. Eu acho que aquele 1 contra 20 ali foi uma maneira de tornar público pro cidadão comum o que acontece na universidade.
Nós tínhamos 6 temas previamente estabelecidos para que nós pudéssemos debater. Todos tiveram acesso a esse tema previamente, ou seja, eles poderiam ter estudado, lido livros, pesquisado sobre isso. Todos os argumentos possíveis poderiam ter elaborado esses argumentos. Mas você vê que cada pessoa que sentava na minha frente não queria debater o tema que eu trouxe, mas queria falar mal de mim, É, ou falar contra mim, vou te deixar sem palavras ou ali, deixar né? claro que eu não presto, que eu sou uma pessoa má e tal. E isso se vê logo no início do episódio ali, 1 contra 20. O assunto era direitos iguais, se não me falha a memória. Algum assunto que agora até fugiu. Mas a menina sentou na minha frente, era violência, o primeiro tema. Ela sentou na minha frente, em vez dela falar sobre violência, ela ficou 3 minutos falando. Você, se fosse antifeminista, estava lavando a louça. Porque você disse num podcast em 1992, tal coisa. Daí, quando eu peguei a palavra, eu falei, bom, mas eu vou ter que responder. Era sobre religião, ideologia, neutralidade, doutrinação, dona de casa. Era sobre todos os assuntos, menos o tema violência. Só que eu sabia também que era impossível responder. Ela falou por 3 minutos num monólogo. Eu sabia que era impossível responder cada um dos 20 assuntos que ela trouxe, porque eu nunca entraria no tema. E foi. Por esse motivo foi muito frustrante. Eu tenho uma mania de. Eu prefiro não fazer uma coisa se não for para fazer bem aquela coisa. Eu prefiro não fazer nada. Então, eu me preparei muito para aquele debate. Eu lembro que estudei, comparei legislações a respeito de violência contra a mulher em diversos países, desde os países nórdicos até países como a Índia, que são bem distantes da nossa cultura. Comparei legislações sobre violência. Quando falava sobre aborto, comparei legislação que falava tanto sobre morte de animais quanto morte de seres humanos em diversas culturas e épocas. E eu lembro de ter produzido uma apostila de aproximadamente 200, 250 páginas só digitando o que eu estudei para falar naquele debate. E eu não conseguia passar para nenhum daqueles assuntos. Um exemplo bem simples, o pessoal gostou e viralizou aquele corte, onde uma feminista senta na minha frente e disse que o feto não está vivo. Eu escrevi 50 páginas sobre aborto, mas nenhuma delas contemplava essa hipótese absurdamente nécia, né? Ridícula. Por quê? Se o feto não está vivo, não teria por que nós discutirmos aquele bloco sobre aborto, então acabou o bloco, né? Certo? Não precisa abortar. Então eu me preparei muito para discutir se o feto, se a célula viva que se forma a partir da fecundação, era uma vida humana, digna de ser considerada, alçada à condição de humana, porque ela tinha ciência, porque ela tinha sentimentos, movimentos, porque ela tinha algum elemento que pudesse conferir autonomia de viver fora do corpo da mãe. Quais seriam os milhares de argumentos e contra-argumentos possíveis e elementos que podiam configurar a condição humana no feto ou na célula do embrionário? Só que eu não consegui discutir isso porque a pessoa ficou parada num tema que o negócio aglomerado de células, como eles dizem, tá morto, não tá vivo. Então eu não consegui abrir a primeira página do que eu estudei, porque seria necessário concordarmos todos que o feto está vivo, para daí sim podermos discutir de que natureza é essa vida. Então eu fui com tanta expectativa, eu pensei, eles me odeiam muito, certo? Com Então eles certeza. vão estudar muito para acabar comigo. Então eu vou estudar legislação internacional, legislação Brasil, vou estudar tudo, porque eu sei que eles vão estudar para me derrubar. E eu cheguei lá, tinha pessoa que não leu nada, eu não li mesmo sobre isso, eu não sei nada, eu não quero saber, mas minha mãe, minha avó, eu falei, gente, meu Deus, Não, foi você estuda muito para frustrante. debater ideias e elas estudam para Isso também detonar com você, é um né? reflexo da universidade. Hoje na universidade você não debate mais ideias, no sentido de que quando surgiu a universidade fundada e pensada pela Igreja Católica, ela tinha um dispositivo de fomento do conhecimento chamado disputátil. O disputátil era o debate, era um momento em que você estudava um tema, apresentava esse tema e esse tema era arguído, tipo um roda-viva, tipo 1 contra 20. Mas se arguía, se discutia os argumentos que você estava trazendo. Por exemplo, nas universidades católicas da Idade Média e depois no início da Idade Moderna, podia um filósofo propor: será que Deus é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo? Como é que se dá esse paradoxo? Ou será que o homem é metade, que Jesus era metade homem, metade Deus, tipo um semideus equivalente a Hércules da mitologia grega? E aí ele elaborar uma dissertação, né, uma tese de doutorado. Eu acho que Jesus é 100% Deus e de alguma forma miraculosa também é 100% humano. E aí ele ia apresentar essa tese e as pessoas, tipo numa roda viva, 1 contra 20, iriam discutir a tese. Mas isso não acontece mais, a universidade não pratica mais exercício dialético, não pratica mais confronto de hipótese,
ela se compromete, como o que aconteceu comigo no mestrado e eu não tinha noção disso em 2013. Na verdade, o que a professora queria de mim e o que ela quer de nós, o que os professores querem de nós hoje na universidade é o comprometimento a priori com o resultado da pesquisa. Seria como dizer assim, ó, tem cavalo 1, 2 e 3 correndo, que é a hipótese 1, hipótese 2 e hipótese 3. Quando você inicia uma pesquisa, você aposta suas fichas em todos os cavalos. Você tem que ser honesto e pensar qualquer que seja o cavalo que vença, o 1, o 2 ou o 3, o meu trabalho vai concluir que a vitória do cavalo vencedor é essa, se deu em virtude de tal coisa. Mas não, a professora queria de mim, e os professores querem de nós hoje, um comportamento essencialmente anticientífico, que é o comprometimento com uma das hipóteses antes da realização da pesquisa. A professora queria que eu assegurasse a ela e aos demais que a minha conclusão do meu trabalho seria uma conclusão feminista, pró-discurso feminista, antes de eu terminar a pesquisa. Olha só. Isso é um absurdo, não poderia acontecer em nenhuma área. Nem história, nem matemática, nem em absolutamente nenhuma área. E o mais interessante disso, inclusive, é que o meu trabalho era feminista. Era um trabalho baseado em escritoras como Judith Butler, John Scott, considerava discurso de gênero. Eu estava, inicialmente, pesquisando na comarca de Chapecó, na década de 70 e 80, como os juízes e policiais militares se comportavam ao colher o depoimento de uma mulher vítima do crime de defraudação, que é um crime que não existe mais, que é quando o homem enganava a mulher, dizia que ia casar com ela, para obter dela favores sexuais, desvirginava essa mulher e depois a abandonava. Isso já foi crime no nosso ordenamento jurídico. E isso mudou porque o judiciário entendeu e o legislador entendeu que nenhuma mulher mais hoje é inocente ao ponto de não saber perceber se está sendo enganada ou não por um homem, e ela só consente se quiser. Então isso mudou a legislação. Mas enquanto essa legislação existia, eu queria investigar o que os juízes perguntavam. O que o delegado que colhia o depoimento perguntava? O que o policial militar perguntava para essa mulher que relatava um caso de defraudação? E a conclusão do trabalho até estava sendo levada para o lado que poderiam as feministas gostar ou não, que seria alguns inquisidores dessa mulher faziam perguntas que não cabiam ali. Por exemplo, quantos namorados você teve antes de ser defraudada? E poderia ser interpretado na lógica feminista como um discurso machista, um discurso de culpabilizar a vítima, enfim. Havia como, inclusive, encaixar a minha pesquisa no que elas querem ouvir. E eu estava, inclusive, disposta a analisar os textos e os documentos primários da minha investigação de acordo com uma ótica feminista. Não que eu acreditasse naquilo, mas eu estava disposta a dizer que os documentos A coadunam com a narrativa das pensadoras B. Eu estava disposta a fazer isso. E o pior de tudo que eu passei foi que, mesmo tendo dito para a professora, mas o meu trabalho vai levar a uma conclusão que reforça o que a senhora acredita, ela disse, não, mas não é suficiente, porque eu não vejo em você, pessoalmente, um comprometimento com a pauta. Eu vejo que você não é feminista. Dá para ver que você não é feminista. Eu falei, pô, mas Não pode escrever sobre o assunto, né? não é? Pois é, só feministas podem estudar aqui, e inclusive eu documentei isso. Durante a discussão, a professora falou: se você não é feminista, tudo bem, mas aqui não é seu lugar. Isso foi uma das coisas que eu levei em juízo, né, no processo que eu movi contra a professora. Inclusive, o juiz aceitou a minha prova fonográfica, ele não questionou, e nem a professora questionou a confiabilidade da prova que eu apresentei. Ou seja, ela admitiu que aquilo de fato aconteceu. Isso também serve para quem está nos assistindo, porque às vezes seu filho, ou você mesmo, seu filho pequeno, ou você mesmo sofre perseguição de um professor, diretor, coordenador, você tem o direito de gravar. O STF reconhece que você pode produzir prova fonográfica. Você pode. Eu sou deputada, você é pastora, a gente pode se reunir num café e você pode vir, por exemplo, me oferecer dinheiro, né? Eu posso gravar com o meu celular e posso usar essa gravação ambiente que eu fiz com o meu celular num processo para te condenar, te processar por qualquer coisa e vice-versa, você também, se eu vier a te propor algo indecente. Então, o Supremo reconhece essa prova. Então, você que é adolescente, você que está na universidade, você pode se prevenir gravando tentativas de te humilhar ou violar seus Pode e direitos. deve, né? Pode e deve. Deve. Ana, com tanta perseguição, com até questões frustrantes, assim, né, dentro de universidades, enfim, você já pensou em desistir?
em algum momento? Não por isso, eu me sinto bastante estimulada. Cada um tem uma vocação, né? O conflito me estimula. Quando alguém me ataca, eu fico mais feliz em cumprir meu papel. Se eles pararem de me atacar, é capaz de eu me aposentar, mas enquanto eles me atacarem, não vai acontecer. E você acha que é possível? Com certeza você acha porque você é, né? Mas como é possível permanecer íntegro num ambiente tão corrompido, né? Porque a política hoje em dia está muito prostituída, tá? E de certa forma a gente vê pessoas se vendendo por muito pouco, outras por muito mesmo, né? Mas se vendendo, se corrompendo, quebrando princípios, valores, até que elas usam para se candidatar, aquilo que elas usam para afirmar quem elas são, né? Então, como fazer a diferença num sistema que tem sido tão decepcionante em tantos momentos, né? Bom, eu acho que não é difícil se manter íntegro na política, é difícil se manter íntegro com relação a qualquer coisa que existe. É Com verdade. relação ao seu casamento, à educação dos seus filhos, ao seu trabalho no seu emprego, com relação a colocar Deus, todo tipo, manter a integridade é difícil. Tão difícil é que o primeiro livro da Bíblia em ordem cronológica é o livro de Jó, que é justamente o livro onde o diabo desafia Deus dizendo que pode dobrar Jó e tirar dele a integridade. E você vê que Jó não é político, né? Não é um personagem político, embora o livro tenha muito de política ali nas sublinhas. Mas manter-se íntegro é difícil em qualquer circunstância. Eu não tenho dificuldade em me manter íntegra na política. Essa não é uma dificuldade para mim. Mas eu tenho dificuldade em me manter íntegra em inúmeros outros aspectos da minha vida. Então, eu sei que a minha concentração de forças tem que ser nisso. O político pode se corromper por inúmeras razões, não necessariamente porque alguém vai comprá-lo, né? Eu até brinco com os meus assessores, poxa, será que ninguém nunca vai nos oferecer 15 milhões de reais? Será possível que nós não merecemos nem a tentativa? O diabo não tá brincando com a gente. Uma brincadeira interna que a gente faz, mas esse talvez não seja um problema para mim, mas na política você pode se corromper de diversas outras formas, como tendo se elegido com o propósito A É. de defender valores A e depois, por conveniência, passar a defender valores B. Você entra na política dizendo que vai defender a liberdade, que vai defender o empreendedor, que vai defender menos impostos, e depois você se candidata e alguém por favores não necessariamente de dinheiro, mas favores políticos, empregos, cargos, proeminência, acordos, negocia para que você vote contra princípios que você prometeu com eleitores. Ou seja, isso é não se manter íntegro e não tem a ver com corrupção exatamente. A política ela é muito suja porque ela é pública e ela coloca em público o que o Brasil é no privado. Na verdade, o povo brasileiro é o que a gente vê na política. O jeitinho, tirar vantagem, trair, mentir. Muitas pessoas no Brasil fazem isso. E na política, a única diferença é que os holofotes estão voltados para aquele agente. Então, quando ele faz isso, isso fica evidente. Mas eu não acho que é um ambiente mais difícil de se manter íntegro. Pode ser para algumas pessoas que têm dificuldade com relação à É soberba. desgastante, né? Mas é desgastante, assim como é desgastante você pode ser uma dona de casa, né? Você tem a tarefa de todos os dias arrumar a mesa e tirar a mesa e limpar tudo. E você, quantas vezes deve se sentir tentada? Hoje vou arrumar mal essa mesa. Hoje vou reclamar. Hoje vou ser ingrata, né? Então são maneiras diferentes de não ser íntegro, mas que existem em todas as esferas. Mas sim, a política é muito suja no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Eu amo quando a Bíblia diz que Daniel decisão, firmemente não se contaminar. É com os banquetes do rei Nabucodonosor, né? Exatamente. Eu acho que a decisão e o posicionamento tem que partir da gente. Quando Perfeito. a gente decide algo, ninguém tira da gente. Não, não importa, você pode ser tentado, pode vir a proposta que for, mas você permanece, né? E eu vejo assim, aprendo com a história de Daniel, que ambientes podem até influenciar, mas posicionamentos mudam destinos, Sim, né? você Então, precisa se posicionar, mesmo que seja sutilmente. E cada um tem seu jeito de se posicionar, isso é importante. O é, político é importante porque ele está mais em evidência. Para cada 1 milhão de donas de casas do uhum, Brasil, tem um político. Então, mais um político para olharmos. Mas, na perspectiva do micro, que é a que mais importa, afinal, a primeira instituição que Deus criou foi a família, de baixo para cima, o Estado é só um reflexo dela. A dona de casa é mais importante que o político. Então é tudo é, uma questão de ponto de vista. Se nós tivermos mais donas de casa que não forem íntegras e que se corromperem, com certeza o estrago será maior do que políticos não íntegros. é de dentro para fora, né? Com certeza. Ana, eu vou aproveitar o pulo do gato aí para te fazer uma pergunta que eu fiz até para o Nicolas quando ele fez uma live comigo também do Papo de Fé.
E ele fala muito sobre o cristão e a política, né? E claro que eu não podia deixar de perguntar isso para ele e também vou perguntar para você. Fé e política caminham juntas? Onde é que elas se conectam? Onde é que acontece essa caminhada assim dos dois aspectos juntos? Porque é interessante, assim, quando eu fiz a live com ele, já fiz com o deputado Sóstenes também, é um grande amigo, né? Tem diversas pessoas da política que têm um bom relacionamento com a gente. E quando a gente até decidiu fazer o evento, né, que nós vamos fazer, muita gente falou assim: ah, eu não concordo. Política dentro da igreja? Não, igreja não é para falar de política. Eu falei, gente, porque o cristão, ele não é cidadão? É porque, se não é, vocês têm que me contar, porque eu sou. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo perece, Por padece por falta de quê? conhecimento. Falta de conhecimento. Então, você tem uma oportunidade de ouvir, de conhecer, de se aprofundar, e não vai por quê? Porque é cristão? Muito pelo contrário. Eu vejo vários traços políticos na Bíblia, né? Eu queria te ouvir sobre isso também, Ana. Na verdade, só o fato de você perguntar se política e fé combinam, conciliam ou tem alguma coisa a ver já é prova de que nós vivemos em um mundo que foi secularizado nos últimos 200 anos. Ninguém tem a menor dúvida, ninguém tinha a menor dúvida até 1750 de que política e fé eram, na verdade, indissociáveis. Então, o que o ser humano fez por mais tempo, né, o que ele realizou por mais tempo foi a conciliação de fé com política e não a dissensão ou a discordância. O que a gente chama hoje de Estado laico foi, inclusive, uma concepção cristã que deriva de Thomas Jefferson e outros pais fundadores dos Estados Unidos. Depois também teve uma versão piorada através dos revolucionários franceses, lá em 1770 e 1789. Mas isso que nós estamos falando aqui é muito recente, essa dissociação entre fé e política. Se você olhar a Bíblia, ela não é um livro que só contém política. A Bíblia é um livro que narra a história política de um povo. É. Afinal, Israel começa pela sua formação, exatamente como os sociólogos dizem que é a formação da sociedade, de uma família se escala para um clã, de um clã se escala para um estado, para um império, que foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Deus chamou uma família, depois essa família vira um clã, esse clã vira uma polis, essa polis vira uma nação e vira um povo, certo? Então, a Bíblia é um livro essencialmente político. O próprio autor do primeiro livro da Bíblia, que é Moisés, que foi o autor do Pentateuco e do livro de Jó, primeiro livro da Bíblia escrito em ordem cronológica, ele era um líder político. Ele era um dissidente, foi educado pelo faraó, que era a maior autoridade máxima do Antigo Egito, foi criado numa família política e saiu dali para assumir uma liderança religiosa. E certamente usou habilidades que aprendeu na política para a liderança religiosa e vice-versa. E mesmo que não tivéssemos Moisés, a descrição mostra desde o início, quando na Babilônia as pessoas se unem para um projeto de infraestrutura coletivo, que é a Torre de Babel, a gente está falando de política. Uhum. E quando a gente vê que o faraó era considerado um deus e que oprimia o povo de Deus, a gente está sempre falando sobre concepções de Estado vinculadas à religião. A concepção de Estado do Antigo Egito, então, era uma concepção teocrática, de que o rei era a própria encarnação da divindade, no caso Amon-Ra e outras divindades. E em Israel, a mesma coisa. Deus escolhe juízes, porque eles viviam inicialmente uma teocracia, depois o substitui pela monarquia. A monarquia sempre foi fundamentada pelo chamado divino no Ocidente. Então, o absolutismo, até o despotismo esclarecido, mas o absolutismo, a monarquia sempre foi fundamentada no fato de que Deus escolheu um determinado líder. E aí, quando se corroem os fundamentos da monarquia, cai a monarquia, prevalece a república, o pensamento laicista. Então, a política e a religião e a fé sempre estiveram conectadas. E o que nos faz cada vez mais ter uma sociedade afastada do que a gente acredita ser o certo como conservadores, eu sou de direita, eu sei que na igreja existem pessoas de direita e de esquerda, mas o que nos afasta do nosso mundo ideal nosso sistema ideal de governo é o fato de termos nos afastado também da religião, que deveria nortear todo o resto. Todas as decisões que um Estado toma, ou elas são. Não existe decisão isenta de religiosidade. Ou ela é inimiga da religião, ou ela é pró alguma religião, né? Então, quando a gente É verdade. estabelece. Aqui no Brasil, eu não posso bater na minha mãe, né? Eu não posso matar, eu não posso estuprar. Por quê? Quem disse? Né?
Quem foi que disse que não pode fazer essas coisas? Isso tem uma vertente religiosa que, no caso do Brasil e do Ocidente, são os 10 mandamentos. Mas se a gente estivesse falando do Oriente, nós poderíamos falar sobre a influência do Código de Hammurabi, por exemplo. Ou dos Vedas, enfim, de outros textos religiosos. Os países do Oriente e do Ocidente se orientam por textos religiosos basilares, seja o Código de Hammurabi, mas sempre há um documento religioso vinculado a um documento político. Hoje as pessoas tentam forçar essa separação, mas mesmo assim não acontece. Cada vez mais os evangélicos estão entrando na política, tem a bancada evangélica, então é impossível fazer essa separação. É um serviço cansativo, é um trabalho decisivo. Mas eu acho interessante, assim, ó, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai olhar para a história de Esther, por exemplo. Uma mulher, né, que, meu Deus, foi levantada por um propósito enorme. Mordecai fala para ela, ó, quem sabe não foi para um tempo como esse, né, que Deus te fez rainha, que Deus te levantou como rainha. Então, eu creio que realmente Deus ainda levanta pessoas pontuais para propósitos específicos, em tempos específicos, né? E eu acho muito importante quando alguém que tem entendimento de princípios e valores baseados na palavra de Deus também se coloca numa linha política, porque quem vai poder brigar e lutar, né, pela família, por exemplo, que cada vez mais está se corrompendo, né, os valores, os princípios familiares, e aí a gente vê como, na história de Esther, como ela se levanta diante do rei, que era o marido dela, ela convoca um jejum, ela também vai jejuar, vai orar, ela se arrisca, porque ela poderia morrer ao chegar diante do rei, ela se arrisca ali diante dele para interceder pelo povo, para pleitear algo pelo seu povo. Ana, eu te vejo meio assim, sabe? É, Exagerou um pouco, não mereço, mas agradeço porque a concorrência é baixa. mas uma mulher que se levanta para pleitear princípios e valores Sim, que não podem se perder, sabe? Eu quero te dizer assim que o teu trabalho é muito admirável. Eu sei, a gente não obrigada. está falando sobre pessoas perfeitas, todos nós temos defeitos, enfim, mas o teu trabalho é muito importante. E você é uma Esther na nossa geração, sabe? Agradeço. Eu fiquei vendo assim, eu acompanho um pouco do teu trabalho, até com o Nicolas também, e eu amei o livro. Ele é ele, ela é ela, achei o máximo. É lindo, né? É Queria muito até que fofinho. você falasse um pouquinho depois para a gente sobre isso. E, e acho fundamental, assim, complementando até a pergunta que eu fiz para Ana, né? Eu acho fundamental quando um cristão se posiciona politicamente. A gente pode fazer grandes feitos, né? A gente pode mudar a história, Com realmente. certeza. Eu acredito perfeitamente que Deus levanta personagens específicos. Aliás, essa é a história do Antigo e do Novo Testamento, né? Deus levantando pessoas específicas. Mas você falou do livro de Esther, isso é muito interessante, porque o livro de Esther é o livro mais político da Bíblia. Ele basicamente só fala sobre política. Né? Uhum. Estratégias de governo, ele fala tanto sobre estratégias de governo, sobre portarias, normativas, decretos, sobre artimanhas de assessores, de chefes de gabinete. E é o É livro da verdade. Bíblia, é muito bom, né? Nossa, eu não tinha nem parado para pensar sobre É isso, muito mas bom. é. E é o único livro da Bíblia, eu acho que tem mais um que não menciona Deus diretamente, mas o livro de Esther não menciona nenhuma única vez a palavra Deus, Jeová, Senhor. Ou seja, esse livro nos mostra que a política é uma coisa de homens. São os seres humanos que são as peças do tabuleiro. Mas que, na verdade, quem está jogando o xadrez por trás de tudo é Deus. Ou seja, mesmo quando ele não se faz presente nitidamente, ele está presente em tudo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: invocado ou não, Deus está presente. Então, É. por mais que as pessoas tentem expurgar Deus da política, ele está constantemente se fazendo presente através das decisões que se tomam. E nesse livro de Esther você vê isso, né? Quando Mordecai diz para ela: se você não fizer algo, Deus levantará outro. Isso, nesse mesmo texto, nesse mesmo Se versículo. você não fizer algo, Deus levantará outro. Então eu sempre penso isso e eu sempre converso com os meninos do meu gabinete. Eu tenho muitos defeitos, eles conhecem muitos, assim. Sou impaciente, sou raivosa, perco a paciência, Vocês mas não estão vendo, mas tem uma turma tem, boa tem uma aqui, turma. ó. Eles poderiam testificar. Mas eu sempre digo assim para eles: por que que Deus escolhe uma pessoa e não a outra? Porque às vezes uma pessoa que tem menos qualidades ou menos virtude é que está disposta a fazer aquele trabalho específico. Pessoas mais virtuosas podem estar realizando trabalhos mais invisíveis, mais delicados. Eu conheço muitas mulheres da minha vida, meninas, amigas minhas, que eu considero muito melhores do que eu. Aliás, não é difícil isso, mas que eu considero mulheres maravilhosas, talentosas, extremamente virtuosas e que não ocupam nenhum cargo político.
porque elas exercem e gastam e dedicam toda essa virtude para um outro núcleo, que ou é a família delas, ou um trabalho voluntário. Enfim, eu poderia citar o exemplo de uma amiga que é psicóloga, de outra que é professora. Eu vejo que a minha amiga que é professora, ela dá o sangue pelos alunos, por aquela turminha de 40. Ela está disposta àquilo e ela faz muito bem aquilo. São pessoas que, por mais que você às vezes queira o salário de um político, a projeção de um político, a fama de um político, não quer a outra parte. Então as pessoas têm talentos diferentes e estão dispostas a coisas diferentes. O caso de Davi é muito excepcional, porque Davi realmente era um grande cara, né? Davi era um grande homem. Mas a gente veja, olha o caso de Pedro, olha o caso de Olha Mateus, José também, né? publicano. Exatamente. José mesmo. É. Gente, eu acho o máximo isso. Quando a gente amplia a nossa visão, quando a gente se permite, que hoje o que tem de gente, desculpa, assim, mas com a visão travada, meio bitolada, sabe? Porque não quer nem falar. Não, não gosto de política, gente. Tem que abrir a mente, tem que ter conhecimento, né? Tem que. Quando a gente não quer falar sobre um assunto, é porque nós cristalizamos uma opinião e não queremos que ela seja atacada, porque não confiamos na força dessa opinião, né? Então a gente prefere deixar ela. Mas tudo bem, as pessoas são muito assim, né? Tem gente que fala sobre. Faz isso com religião, outros fazem com esporte, outros fazem com política. É uma maneira do ser humano de se defender também, né? Pois é. Não, Ana, e assim, ó, e agora eu vou te desafiar eu chamo de ping-pong da fé. Deus ajude. Nessa hora, a sinceridade mata o político. Meu Deus, Senhor. São frasezinhas curtas e você vai falar a primeira coisa que vier na tua mente. Já para a gente, infelizmente, já finalizar para não passar muito do nosso tempo aqui, mas vamos marcar Coração aí, outro com pessoal do certeza. gabinete, hein? Mas é bem tranquilo, ó, ping-pong da fé. Vamos lá. Uma verdade bíblica urgente. Que no juízo final, Jesus Cristo vai chamar cada um de nós e vai pedir o que tem em suas mãos, o que você fez. Ele não vai perguntar se deu certo ou não. A gente sabe que o mundo não vai dar certo, a política não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem vai dizer, tá, o que você tem na tua mão? É o que você fez, não é se aquilo funcionou, se o meio contribuiu, se te perseguiram um pouco ou não, mas o que você fez. Acho que essa verdade bíblica é bem importante sobre a recompensa. Maravilhoso. Uma mentira cultural atual. As mulheres são melhores do que os homens. Eu acho que não existe nenhuma verdade bíblica que respalde a ideia de que mulheres são mais bondosas, ou mais sensíveis, ou mais honestas, ou mais morais, ou menos violentas, né? Somos os dois, homens e mulheres, os dois sexos somos corrompidos pelo pecado, mas na cultura de hoje o homem é tratado como um cidadão de segunda classe. A palavra dele vale menos, ele tem menos direitos diante do judiciário, menos direitos diante da vara da família. Os dramas e os problemas masculinos são simplesmente ignorados pela sociedade, como a maior taxa de homicídio, maior taxa de morte violenta, maior taxa de morte precoce, morte no trabalho, suicídio, depressão, todos esses índices, aliás, todas as mazelas sociais, desde mendicância até drogadição, até comportamento adicto, alcoolismo, todas as mazelas sociais afetam mais homens do que mulheres, mas mesmo assim a sociedade continua repetindo a mentira de que homens são privilegiados e são maus e mulheres são vítimas e são boas. E homens e mulheres não foram criados para Competir. Exatamente, para duelo, é para dueto, né? Exatamente, muito bom. Adorei, vou aderir. Muito bom. Não é duelo, é dueto. Então, a submissão é vista de forma errada, porque submissão está debaixo da mesma missão. Deus criou o homem e a mulher com propósitos diferentes, de forma diferente, com órgãos sexuais diferentes. Então, por que comparar? A gente compara coisas semelhantes, né? Compara o tempo todo, né? Homem com mulher. E são É um prejuízo, totalmente né? diferentes, Como né? quando a gente compara os nossos filhos, né? A gente não gosta, eles não gostam, todo mundo sai em prejuízo quando a gente compara, mas a gente costuma fazer isso de forma macro com a sociedade no geral, relacionando e comparando homens com mulheres. Distorcendo a identidade, né? De Perfeitamente. todo mundo. Bom, vamos lá. Um sonho para o Brasil. Bom, eu acho que um sonho muito utópico seria que o Brasil fosse governado por políticos de direita e cristãos e que conseguissem reordenar o Brasil de forma a refazer a Constituição e principalmente o Código Penal, mas seria um sonho muito distante. Eu acho que o que eu esperaria para o Brasil é que, pelo menos nos próximos 10 ou 15 anos, pudesse haver mais liberdade de pensamento. Nem digo que seja um político muito favorável, mas liberdade de pensamento para que as pessoas conservadoras, religiosas, de direita, possam se reorganizar
e construir lideranças, porque no momento você está lutando para não se afogar, e não consegue navegar para lugar nenhum. Então que se possa navegar para algum lugar. Ana, uma referência de fé. Eu poderia falar do meu pai, mas aí seria assim, meu pai, ele é doidinho, né? Todo mundo que conhece sabe, ele fala umas coisas muito doidas, mas o meu pai é um homem santo, na minha opinião. Brasil em uma palavra? No momento, no Brasil é um caos, mas eu acho que a gente tem que acreditar na promessa que a gente ouviu de muitos expoentes evangélicos no passado de que um dia o Brasil seria um celeiro importador de missionários. Eu acho que dá para acreditar nisso porque apesar de todo o cenário, o Brasil tem lideranças que são ouvidas em outros países, inclusive líderes cristãos e principalmente líderes evangélicos, exatamente como dizia a profecia. E para a gente finalizar, como você acha que uma fé fortalecida pode transformar uma história e, além, mais do que isso, né, uma geração? Como é que a fé fortalecida pode trazer essa transformação? Bom, se você olhar para a Bíblia, é um livro geracional. Então, todos os personagens que recebem ênfase e protagonismo na Bíblia, eles transformam sua geração. Todos. Abraão, Isaac, Jacó, José, Esther, todos fazem algo relativamente pequeno para sua época, mas com um impacto geracional. Abraão, por exemplo, o pai de Abraão era um homem politeísta, como todos que viviam na região de Ur dos Caldeus ou do Crescente Fértil, região da janela 1040 no mapa ali, né? Era politeísta, mas Deus o chamou para ser monoteísta, um pequeno gesto, jogar todos os ícones e ídolos fora e adorar a um único Deus. Parece um gesto pequeno, mas ele não tinha Bíblia, ele não tinha Torá, ele não tinha nada. Ele só tinha uma promessa de Deus, então um pequeno gesto de fé. Acreditou que mesmo tendo uma mulher estéril, seria pai de muitas nações. Talvez tenha pensado que fosse muitos filhos, mas a gente estava, na verdade, falando de você e de mim, que hoje somos filhas dele. Uau. Então, toda a promessa bíblica e toda a fé tem um impacto geracional. A fé não tem um impacto que se extingue na pessoa que a exerce, mas sim influenciando as próximas gerações. É o caso de Abraão, é o caso daquele cego que Jesus encontrou e perguntam para ele: Jesus, por que ele é cego? Seu pai ou sua mãe pecaram? E ele diz: não, ele é cego para a glória de Deus. E até hoje a gente fala sobre ele. Todos os casos que têm protagonismo na Bíblia são de fé geracional. Então eu acho que uma, um pequeno movimento de fé e de coragem e de prudência, aliado aos dons do Espírito Santo, na verdade, tem potencial para impactar gerações. Pode ser na sua própria casa, impactando seus filhos e netos, ou pode ser o país inteiro. É verdade. Sem contar que quando as forças se acabam, é a fé que sustenta. É a fé que mantém de pé. Quando tudo parece perdido, quando parece que não tem mais jeito, é a fé que renova a tua esperança, é a fé que te reposiciona, é a fé que alinha a tua visão. Então, a fé, gente, é a maior ferramenta de transformação da vida do ser humano. Deus nos deixou esse ensinamento, essa ferramenta para que a gente possa mudar não só a nossa história, mas a história de quem está ao nosso redor, a história da nossa geração, aliás, de geração em geração, né, Ana? Exatamente. E eu vou encerrar, mas eu queria te pedir, Ana, para falar um pouquinho do teu trabalho, dos teus livros, aproveitar esse tempinho final para compartilhar com quem está assistindo a gente tudo que Deus tem te entregado aí. Tá bom, muito obrigada. Então, eu sou deputada estadual, mais votada da história, para a glória de Deus. Não mereço, mas por algum acaso fui escolhida. E nosso trabalho como deputada extrapola muito o que as pessoas veem na internet, que são os discursos da tribuna, que são, na verdade, o principal trabalho de um deputado, mas infelizmente a população passou a acreditar de outra forma. Nós temos, então, também um trabalho nas cidades. A gente visita e está presente em todas as regiões. Nós estamos agora na região sul, que é a região onde o meu crescimento eleitoral foi de 10 vezes. Olha, Isso por causa da nossa presença. Só que em Imbituba são quase R$ 1 milhão em investimentos nossos que vieram através do meu vereador na cidade, que é o vereador Darlan, que é um grande parceiro, é um querido, uma pessoa em que a gente confia. E construir e eleger e participar da eleição de vereadores como o Darlan em diversas outras cidades é importante para que um deputado tenha um braço direito ou um olho em cada cantinho do estado. E nós temos isso. Foram mais de 92 milhões de reais em emendas distribuídos, educação, saúde, assistência social. Nós fazemos esse trabalho, mas eu sei que essa conversa é muito chata, falar sobre recursos, sobre investimento. Então eu convido você a conhecer as minhas redes sociais, @AnaCampanholo, ou o nosso site anacampanholo.com, onde tem os links para todo o nosso trabalho político, onde você pode encontrar nossa revista de mandato e tudo mais. E uma das coisas mais importantes que eu faço na vida, que na verdade eu acho que impacta gerações mesmo que não é a política,
é escrever livros para defender os princípios conservadores e para defender, na verdade, o desdobramento da fé cristã, que é a política conservadora. E esses daqui são os principais que eu escrevi nos últimos anos: Feminismo, Perversão e Subversão. Fala sobre a história do movimento feminista de 1790 a 1990. São 200 anos de história, ou seja, desde da fundação até o surgimento da ideologia de gênero com a Judith Butler, que é um assunto que assusta muito os pais. Esse é a continuação do primeiro, fala sobre o feminismo na década de 90 até os dias atuais, com análises de projetos de lei que tramitaram tanto no Congresso quanto em Santa Catarina, com um pós-fácil sobre como o feminismo está na Europa. Esse é um livro mais voltado a adolescentes, porque é mais curtinho, o jovem tem mais preguiça de ler, né? Tomara que não, né? Espero que não, Tomara mas que não. é dividido em subcapítulos bem simples que desmentem as 15 principais mentiras feministas, como a mulher só pode votar graças ao feminismo, a mulher só pode trabalhar fora graças ao feminismo, que as grandes mulheres empoderadas do passado eram feministas, que a gente precisa do pronome neutro para combater a violência, que sem feminismo a violência contra a mulher vai aumentar e assim sucessivamente. Então a gente responde os 15 principais mentiras do movimento feminista. E o último, esse sim acho que vai interessar para o nosso público daqui, é o meu único livro de teologia, Não Existe Cristã Feminista. É uma análise do livro de Gênesis, comparado principalmente à ideologia de gênero e à sanha abortista do movimento feminista, mostrando como que o cristianismo é uma cosmovisão oposta à feminista, né? Então, o cristianismo entende que o problema do mundo é o pecado e o feminismo entende que o problema do mundo é o patriarcado. São coisas bastante distintas e combater a coisa errada significa ajudar a espalhar a doença. Uau, Obrigada. meu Deus, olha, gente, e eu vou contar para vocês. O presentão que eu ganhei, olha isso. Agora você tem que me dar o seu, né, pastora, que você está escrevendo. Com certeza. O meu tá no forninho, logo, logo vai tá pronto e eu vou falar sobre. O tema do meu livro é Preciso Continuar. Fala de uma dor, um Relevante processo, para esse momento que estamos passando. um processo que virou propósito, uma dor, uma perda que virou impulsionamento para outras pessoas, né? Ressignificar não é fácil, dói, sangra, mas vale a pena. Vale a pena. A gente tem que fazer uma escolha, ou a gente se levanta, ou a gente vai para o quarto escuro. Então Exato. vou aproveitar aqui que vocês estão assistindo com a gente, vou pincelar também, mas eu tive 3 perdas gestacionais, uma seguida da outra, e na terceira eu passei inclusive por um parto normal de um bebê morto, né? Então foi muito duro, já com quase 5 meses e pouquinho, e eu tinha 2 escolhas, assim, porque como foram 3 processos, um seguido do outro, mexeu com sonhos, mexeu com expectativa, mexeu com muita coisa, e a minha vontade era de ficar no quarto escuro. Era a minha vontade. Falei, não quero mais saber de filho. Eu já tenho um filho de 8 anos, o meu príncipe Que lindo, benção. meu Jorginho. Mas eu tinha o sonho de ter mais um. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei pro meu marido assim, falei, amor, eu vou precisar de um tempo. Não me passa microfone, a gente para inaugurar a igreja, o Uhum. salão novo, né? Esse que a gente vai estar lá hoje. E aí ele falou, amor, tudo bem, fica à vontade. E quando eu cheguei, Ana, assim, 3 dias depois de passar por todo esse processo para encurtar a história, eu peguei o microfone da mão dele, corta para mim lá, pregando, orando, conduzindo a igreja. E aí todo mundo chorou junto, né? E eu comecei a entender que não é sobre ter respostas. Às vezes o silêncio de Deus é resposta, o não de Deus é resposta. Ali tudo começou a fazer sentido dentro de mim. O que não tinha sentido começou a fazer. E aí eu comecei a entender também que a resposta que Deus tinha para minha vida ali era uma só: é preciso continuar. Não importa o que você perdeu, não importa o que passou, não importa o quanto você chorou, olha para mim e avança. Olha para mim e avança. Então eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, eu lembrei de José, eu lembrei de Davi, eu lembrei de tantos homens e mulheres de Deus que também enfrentaram dores, situações difíceis, mas escolheram permanecer. E porque eles escolheram permanecer, eles alcançaram a vitória e receberam a medalha na maratona da vida. Então a minha escolha também foi essa, continuar. E é por isso que eu estou aqui. Isso tem aproximadamente 1 ano e pouquinho, tem pouco tempo. Mas 2 meses depois que tudo isso aconteceu, sim, eu inaugurei a igreja. O nosso Que primeiro benção. culto de mulheres deu quase 500 mulheres. E foi assim, e tem sido, né? Dia após dia na presença. E a igreja aprendeu algo. As pessoas diziam para mim assim, pastora, se você, passando o que está passando, está aqui, eu não posso deixar de estar aqui também. Que lindo, muito bem. E aí a gente Transformou vai dor em vendo testemunho.
Dor em testemunho. Esse Aliás, a livro dor mais doída do mundo é de perder um filho, né? Porque essa foi a dor, inclusive, eu que perdi Deus escolheu 3, para né? Maria, que é a mulher mais corajosa do mundo. Verdade. E também dizem que os filhos são, na verdade, um empréstimo, né? Então você só devolveu os seus mais cedo, Só mas eles devolvi. continuam sendo seus. E se eu te contar a quantidade de mulheres que começou a me procurar, porque também estavam passando por isso e não sabiam como sair do ciclo de dor. Eu falei, ah, minha amiga, vamos embora. Se você parar, você morre. Vamos avançar, vamos continuar. E eu pude ainda segurar na mão de mulheres. Eu conheci uma dor que eu não conhecia. Porque quando alguém vinha falar comigo sobre isso, eu pensava assim, ai, que pena, coitada, que dor. Mas eu não sabia o que era sentir Não, essa não dor. tem ideia, né? E aí, quando a gente conhece, de fato acontece aquilo que a Bíblia diz, sabe? A gente é revestido de autoridade, a gente, a gente entende de sentir na pele. Então, a gente ganha autoridade para ajudar alguém, né? Com conhecimento de causa. Então, a nossa caminhada tem sido assim. Quem vê pastor, às vezes arrumado, lá em cima do púlpito, Como pregando. diz o Lucas, bem, você vai saber quem é a pastora porque ela é mais arrumada, é mais bonita. Ai, gente, eu digo que se tirar Jesus não sobra nada, volta tudo pro pó. E é assim, às vezes a pessoa vê a gente lá e dizem assim: ah, pastor, é só subir e pregar. Não, existe um preço. Um preço que não é financeiro, não é natural, é de você estar posicionado, entendendo que você inspira outras pessoas de alguma forma. Então, estou nessa caminhada aí, minha amiga, e quero deixar também para você que está assistindo a gente esse recado do céu aí. Não pare, não desanime, persevere e vem com a gente no próximo Papo de Fé, porque vai ser imperdível. Aninha, muito obrigada. Vou te chamar assim, já me senti Já bem toda pertinho. essa, não, mas aí faltou fofoca, a gente não fez nenhuma fofoca Ah, pra selar a amizade. Vamos desligar o microfone e fazer vamos algumas. nos bastidores, hein, gente? Ana, obrigada. Que Deus te abençoe. Muito, muito orgulho de ter você representando os cristãos, os conservadores e o nosso Brasil. Obrigada pelo teu sim, por estar aqui conosco e por fazer parte da história que a gente está construindo hoje também na Palavra Viva, que você vai estar com a gente É o daqui a primeiro pouquinho. episódio do Papo de Fé Podcast, não é? Primeiro episódio. Chiquérrimo. É em ordem alfabética, com certeza. Por isso escolheram Ah, uma Ana. gostei, hein? Agora, Ana e Babi. Agora o próximo tem que ser com C. Com C, boa, Pastora, gostei. foi uma alegria estar aqui com você. Você é muito simpática, como bem me comentaram antes. O Nicolas recomendou muito, falou que Ele é vocês um são os querido, queridos. meu Deus. E aí descobri também que nós temos até vínculo. Eu vi que você falou do Sóstenes. O dia que eu encontrei o pastor Silas Malafaia, tava Silas, Sóstenes e Nicolas. Agora tudo faz sentido. Uau, tudo Os se três são conectou. seus amigos. Mas que bom, que legal. E obrigada pelo convite. É uma honra abrir um microfone de um espaço de fé para um político, ainda mais quando os políticos estão tão desacreditados. É também um ato de fé. É Então, muito verdade. obrigada. Obrigada pela confiança. Ai, gente, eu estou muito feliz, muito honrada. E olha, você acompanha aí, viu? Que esse conteúdo ele é exclusivo aqui para o YouTube, mas vamos ter alguns cortes no Instagram e logo, logo tem mais. Beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima.